voltou com força. Lá ele faz muito, mas muito calor aqui em Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. No momento que estou gravando esse vídeo, 2h20 da tarde. Boa tarde, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Você que gosta do suco amarelo, do gelobol, vai com calma, que amanhã você tem compromisso, tá bom? O Vasco encara o Volta Redonda e a gente vai falar um pouco aqui sobre essa partida, o Vasco que encerrou a preparação para esse confronto no dia de hoje. E claro, né, família, que a gente vai repercutir aqui um pouco mais sobre Fernando Diniz. É o assunto, né, do momento. Vários jornalistas, programas, comentaristas falando sobre o Diniz e o momento que ele vive, pressão, repercutindo aqui algumas coisas, como por exemplo, né, a visão do Souza, que falou que o problema do Vasco é espiritual. Eu estava vendo o programa lá do Benja, não separei aqui o corte, mas eu posso comentar com vocês que o Euriquinho estava revoltado com isso, o Kleber também falou alguma coisa, né, porque ele passou pelo Vasco. E família, eu estava acompanhando dois jornalistas, né, o PVC, que é bastante conhecido, falando sobre esse momento do Diniz no Vasco, e o Massini, que é palmeirense, que trabalha na Band, e ele estava falando um ponto lá, cara, que eu achei interessante pra gente debater. Ele fala, cara, por que os times do Diniz perdem muitos gols? E aí ele coloca o entendimento dele, a visão dele, pra gente debater aqui, além de repercutir também algumas outras situações, né, número de gols que o Diniz sofreu pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, antes de chegar no Vasco. Quero debater aqui com vocês também alguns times que eu tô vendo a galera pontuar. Pô, esse tem que ser o time do Vasco, é isso, é aquilo. Vamos trocar uma ideia nessa tarde de sexta-feira, fechou? Prometo ser bem rápido, porque eu sei que a galera tá correndo pra tomar o seu refri, sua água, curtir a sua praia, suco amarelo. Então chega aí, família vascaína, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o compromisso de amanhã contra o Volta Redonda. Hoje tem Madureira e Boa Vista, amanhã tem Vasco e Volta Redonda, no domingo Botafogo e Flamengo e na segunda-feira às 6 horas da tarde Fluminense contra Bangu. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês do treinamento de hoje, o Vasco finalizando essa preparação para o jogo de amanhã. E assim, família, é evidente, né, que a gente tem que passar para a próxima fase. Eu entendo e até concordo que, claro, o Vasco não tem que colocar o Campeonato Carioca como prioridade, né? Ainda mais vivendo a situação que está vivendo no Campeonato Brasileiro. A gente tem, né, noção, conhecimento, sentimento de tudo que o Vasco passa nessa competição e não pode, né, deixar pontos na mesa como vem deixando. Não dá para você, em 2 jogos em casa, contra adversários, cara, acessíveis, ainda mais a Chapecoense, e você não pontuar, né? Porque você perdeu para a Chapecoense. A realidade é essa. Então, o Vasco vem muito mal nessa competição, 2 derrotas e um empate. Então não dá para você colocar sua prioridade em conquistar uma competição, porque há muito tempo não conquista, que é o Campeonato Carioca. Mas assim, família, como o Vasco volta a jogar no Campeonato Brasileiro somente no dia 26, então vai ter um período para você trabalhar esse time. E aí eu enxergo, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso no final do vídeo, mas eu enxergo essa partida de amanhã como uma partida, um jogo importante para você já promover mudanças. Ah, é um jogo decisivo, não interessa, não é a sua prioridade. Eu sei que se o Vasco perder é pressão e aí fica pior ainda. Eu tenho essa noção. Só que promovendo essas mudanças que, poxa, boa parte da torcida entende que nesse momento o Vasco precisa de algum fôlego novo, de alguma ideia nova, de alguma coisa diferente, cara, é um jogo importante para você fazer isso. Em casa, contra um adversário que é inferior tecnicamente, então eu vejo dessa forma. Claro, importante classificar, mas mais importante que isso, na minha visão, é testar alguma coisa diferente visando o jogo contra o Santos, e aí você vai ter esse período para trabalhar esse time que você testou, que você vai testar amanhã. Família vascaína, é a minha visão. Seguindo a nossa resenha, deixa eu passar aqui essa visão do PVC e do Massini, e depois a gente volta aqui para finalizar o nosso vídeo. Olha só. Mais do que 51 vezes no terço final. Aí o Vasco chega lá no terço final e reza. Isso. Pai nosso que estás no céu. E a bola não entra. Exato, exatamente. Entendeu? São 24 finalizações com 4 no gol. 4 no gol. Agora, eu não vou ser leviano, eu não posso afirmar isso, mas eu queria falar algo para vocês. Por que os times do Diniz perdem tanto gol? Porque o que ele está falando é verdade.
Você vai lá Eu ia 24 perguntar vezes isso pra no você, terço final. por que que Então, a questão física, para mim, começa a ter relevância. Porque os caras têm que construir o jogo o tempo todo. Não tem um balão, não tem um lançamento, não tem uma casquinha, não tem um respiro. E outra, o Vasco é completamente desequilibrado. Ele tem razão quando ele fala, pô, os caras perderam um monte de gol. Beleza, mas o equilíbrio do time é ele que tem que dar. Por que o Vasco toma gol todo jogo? Você entende? Então tem um desequilíbrio. Desequilíbrio. Time de futebol precisa ter equilíbrio. Seja na forma como eu ataco, seja na forma como eu defendo. Não dá para você privilegiar só uma parte do jogo, que é o como eu ataco. Porque você fica, obviamente, exposto e desequilibrado. Então, fora as 51 vezes que o Vasco foi ao terço final e foi Pai Nosso, Ave Maria e tal, você tem o pra trás, você tem que correr para trás o tempo todo, porque você tá sempre um deserto entre o seu ataque e o seu goleiro. Então o desgaste, né? É óbvio. O desgaste é maior. Prejudica na hora de você finalizar. O Diniz é o único técnico que não ganha nada e nunca tem culpa de nada. Não, não é bem verdade. Tem técnicos que ganham um pouco e que não tem culpa de nada. Quando o Crespo não estava ganhando nada, a culpa era do São Paulo. Não era do Crespo. E eu achei que o Crespo tinha uma responsabilidade na frase que ele falou dos 45 pontos. E a diretoria também achou. Então não é o Diniz o único também. Né? Quando o Vasco perde o jogo pro Mirassol errando saída de bola, é diferente de quando o Mirassol entrega um gol pro Novo Horizontino errando saída de bola. Aí a repercussão é diferente. Eu acho que tem... Mas o trabalho dele no Vasco não é bom. Porque o trabalho do Vasco não é bom há muito tempo. E não é do Pedrinho também, porque às vezes também se dá a pancada do Diniz querendo acertar o Pedrinho, ou o inverso. Você percebe? É só saber ler jornal. O fato é, o Vasco tem um problema na gestão Pedrinho, na gestão Fernando Diniz, na gestão Rafael Paiva, na gestão Fábio Carilli, na gestão Eurico Miranda, na gestão Jorge Salgado. 777. O Vasco é um problema há 25 anos. O Diniz é uma parte do problema neste momento. E eu acho que é sim. A questão dos números, é importante você pensar. Os números que foram apresentados são: o Vasco ganhou uma partida das últimas 11 de Campeonato Brasileiro, mas ganhou 3 das últimas 10 do ano. Neste ano, o Vasco jogou 10 partidas e ganhou 3. Então você pode fazer recortes diferentes. O Campeonato Brasileiro é um recorte importante porque os adversários são mais fortes. Estou de acordo. Mas o Vasco ganhou do Fluminense e eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. É um terceiro recorte. São 3 recortes aqui que você pode fazer. O Vasco está bem? Não. Aí hoje eu ouvi uma crítica que é muito engraçada, assim. Pô, do ano passado pra cá, só mudou o Ryan pelo Brenner. Só? Só? Sai Ryan, sai Verrete, você perde algumas de suas referências ali. Mas é fato que o Diniz não está conseguindo fazer o Vasco virar o time que o Vasco precisa ser. E o Diniz é o Diniz não foi bem no Cruzeiro. O Diniz não está bem no Vasco. O Diniz não foi bem no final do Fluminense. Estamos de acordo. Você pode demitir o Diniz e isso vai solucionar o problema do Vasco? Não vai. Infelizmente, não vai. Porque o problema do Vasco tem sido muito maior, independentemente do técnico, independentemente do presidente, independentemente do elenco. Uma parte da crise de hoje foi ter perdido só o Ryan. Tá aí. Família, assim, o PVC, nesse comentário, vai no caminho do Rizek, uma visão também do Rica Perrone, que falou que o Vasco tem anos, né, de dificuldades, então não dá para colocar na conta do Diniz o que vem passando nesse momento. E aí, só para pegar o gancho disso, eu estava acompanhando um corte do programa do Benja, né, e tava lá o Euriquinho revoltado com as falas do Souza, por levantar essa questão espiritual. Diversas vezes eu tô pontuando isso aqui com vocês, né? Porque, família, a gente acaba entrando assim num desespero. O que aconteceu no jogo contra a Chapecoense, eu fiquei até aqui emocionado. A galera sabe, se vocês pegar o vídeo de pós-jogo, eu tava cheio de lágrimas nos olhos. Não pelo empate contra a Chapecoense, e sim por pensar, caramba, mano, o nosso cavalo não vai andar, cara. Como é que a gente consegue empatar um jogo desse, cara? 500 milhões de chances e no último lance, praticamente, uma falta de longe, a gente toma o gol, cara. É surreal, assim. É uma coisa que vai te consumindo por dentro, tua pele, teu corpo, tua cabeça, e tu fala, caraca, mano, sei lá, um poço sem fundo, irmão.
E a gente não vai sair nunca, entendeu? Essa foi a minha leitura do empate contra a Chapecoense. E aí a gente começa a falar de tudo. Poxa, irmão, é azar, é isso, é aquilo, é espiritual. Então, assim, realmente, né, a gente levanta essas possibilidades. E aí o Euriquinho tava puto com isso lá, mas assim, minha questão não é política nesse momento, família. E aí o Kleber também falou, poxa, não é por aí e tal, não sei o quê. Eu já participei de grupos, de times, né, que, pô, levaram pastor, padre, e não adiantou nada. Tá, o ponto não é esse. Mas o Kleber também fala que a questão do Vasco é muito mais estrutural, né? Porque há muito tempo atrás, cara, o Kleber passou pelo Vasco o quê? 2018? Cara, eu acho que foi, hein? 16, 18? É por aí, família. Ele fala que era uma estrutura horrível, que o que ele viu ali no Vasco, ele não tinha visto em lugar nenhum. O Vasco faltava luz, cortavam luz, não tinha campo para treinar. Recentemente o Fabrício falou sobre isso, né? O Cris falou sobre isso. Então realmente a gente passa a entender o que estava acontecendo no Vasco nos últimos anos. E de fato o Vasco vem entrando na modernidade, na realidade do futebol brasileiro nesse momento. Mas aí é o que a gente fala, expectativa e realidade. O torcedor do Vasco, de um modo geral, eu não posso falar por todos, né? Tem o entendimento que esse time, cara, não é para brigar por títulos, principalmente numa competição de pontos corridos. Não é o elenco do Vasco, todo mundo entende isso. De repente, nas Copas, a gente pode, dependendo ali do confronto, sair um time mais acessível, tem sorteio, sabe? A gente pode sonhar nas Copas. Mas no Campeonato Brasileiro é muito difícil sonhar com título. E ninguém tá cobrando isso pro Diniz. É isso que o Rizek, que o Rica Perrone até entendeu no corte que eu coloquei aqui ontem, e o PVC eles não estão entendendo. Ninguém tá cobrando o Diniz título. Segunda colocação, G4, Libertadores de forma direta. Não, o que a gente está cobrando é um desempenho decente. Porque não dá nos últimos 11 jogos você perder 9. O PVC fala ali dos 10 jogos que o Vasco venceu 3, Maricá, Botafogo Sub-20 e Boa Vista, PVC. Você tá igual o Diniz, discutindo lá com o Joel Silva, colocando a vitória em cima do Botafogo na mesa. O Sub-20 do Botafogo. Poxa, gente, sabe? Não é por aí. E um outro ponto, família, que a gente debate muito aqui em relação a esse time do Vasco, o elenco, que essa galera também levanta, o Diniz não está conseguindo porque o time é limitado. Não, eu até anotei aqui os últimos números, né? Essa arte que minha filha fez, aproveitei aqui e anotei. Pra falar sobre essa situação do Fernando Diniz e o estilo que o Massini tá falando aí, por que os times do Diniz perdem tantos gols, por que falta esse equilíbrio, por que toma muitos gols. O Felipe Bastos ontem estava no programa Tá Na Área e ele começou a responsabilizar os jogadores, que eu também não defendo, né? Falta ali qualidade para definir e tudo mais. Só que o comentarista que estava ali com ele, que eu não me recordo o nome, ele estava para levantar essa questão física, que os jogadores têm que correr tanto, isso e aquilo, e o Felipe Bastos, que não é o perfil dele, corta o maluco. Não é isso não. E o Massini tá levantando exatamente isso. Só que, poxa, beleza, a gente pode responsabilizar os jogadores do Vasco. E o Fluminense e o Cruzeiro? Porque lá aconteceu a mesma coisa que vem acontecendo no Vasco. Então, é esse grupo do Vasco, grupo do Flucê, grupo do Cruzeiro ou o Fernando Diniz? Família, em 10 jogos, o Cruzeiro do Fernando Diniz somou 8 gols e tomou 13, né? Numa sequência de 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nesse último recorte do Flucê, em 11 jogos, fez 10 gols e tomou 19 gols. E aí teve uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. Inclusive, essa vitória aqui foi sobre o Vasco, do Ramon Dias, ali na reta final de 2025, perdão. De 2024, isso. O Vasco perdeu por 2-1 para o Fluminense do Fernando Diniz. Então, assim, não é só o grupo do Vasco. Tem alguma coisa acontecendo com o estilo do Fernando Diniz que ele precisa organizar, que ele precisa melhorar, que ele precisa abrir mão de algumas coisas, de algumas convicções para vencer, para ter resultado. Porque não é só o grupo do Vasco. E aí o Diniz, ele sempre levanta desculpas, né? Ah, você não pega o recorte do São Paulo. Quantos anos tem isso? Ah, você não pega o recorte do Fluminense em 2023. Mas Diniz, meu Deus, entende, irmão? A sua sequência, né, depois desses bons resultados aí, desse bom trabalho, né, no Flucê, é só ladeira abaixo. E aí o que acontece? Isso aqui passa a ser exceção. Certo? Porque no Fluminense, reta final, você foi muito mal, no Cruzeiro você foi muito mal, e no Vasco você tá indo muito mal. Isso aqui passa a ser exceção, isso aqui é a sua realidade. Então, por que ficar batendo, tentando replicar isso que aconteceu? Só que aí é o que eu falo, você é um cara vaidoso. Você é um cara que não olha pro adversário. Você acha que o seu trabalho é brabo, que você, né, olha pro jogador, que você pensa na vida do jogador e que ninguém tem a sua capacidade, irmão. Você traz um estilo diferente, mas, poxa, tem profissionais, tem dedicação do outro lado. Você não consegue melhorar o seu time. E eu tô vendo muita gente, por exemplo, elogiar o Dorival, que trabalha o time dele olhando também pro adversário. Eu vi contra o Flamengo ele barrar o Garro e botar um tal de André.
para competir, intensidade no meio campo. E ontem contra o RB Bragantino, poxa, tô em casa, preciso ser mais ofensivo, ser mais criativo. O Galo estava em campo ontem. Contra o Corinthians, o Rogério Ceni botou o Gilberto na lateral direita. Por quê? De repente, porque por entender que o Corinthians não trabalha com pontas, né? 2 jogadores ali próximo da área, Depay e o Yuri Alberto. O Gilberto traz uma qualidade, um refino para sair jogando. Já contra o Vasco, o Rogério Ceni botou um moleque de 21 anos. Para quê? Para marcar o Andrés Gomes. E a gente não vê o senhor Fernando Diniz fazer isso. É a mesma forma de jogar sempre. É a mesma ideia de jogo sempre. Você vai encarar o Mirassol fora de casa, você bota 3 meias e pede para pressionar lá em cima. Não dá para entender. Não dá. É muito mais uma questão de filosofar, de olha o que eu faço, eu coloco Nuno e Coutinho, Rojas juntos e dá certo. Parece que é isso, é uma vaidade excessiva que ele tem. É uma vaidade que vai e dificulta. Eu torço pelo Fernando Diniz. Eu quero que ele possa realmente, né, ter essa reviravolta no Vasco, mas é muito difícil de acreditar porque é um cara vaidoso, teimoso. Fala tanto de melhorar jogador, de ajudar, e ele não consegue aceitar críticas. Ele sempre está acima de todos os profissionais e de todo mundo. Só ele entende. E os números, os resultados, não valem de nada. Aí ele faz o que ele fez com o Joel Silva, que é vascaíno. Entendeu, família? Então o Mancini levanta aqui uma situação interessante, né? E eu gostaria até de fazer essa pergunta, esse ponto de vista do Mancini, para o Felipe Bastos, para o Rizek, para o próprio Rica, né? Por que os times dele têm essa dificuldade de marcar, de não ser times equilibrados, de tomar tantos gols? Não é um caso específico do Vasco e as limitações que o Vasco tem de elenco. Não é. E aí, família, eu tava vendo aqui algumas postagens em relação a isso. Só antes, citando aqui rapidamente, eu tava até lendo aqui, ó, essa postagem do Léo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, falando sobre essa questão do equilíbrio do time, né? Ele falando que é uma incompetência, já comentei isso aqui com vocês, que é uma incompetência dele ele não conseguir colocar Caio Jorge, Matheus Pereira e o Gabriel, que hoje tá no Santos. E aí, numa resposta na coletiva, ele cita isso. Ele fala aqui, ó, eu não consigo, né, colocar esses 3 jogadores, porque as poucas vezes que ele tentou, o Cruzeiro tinha uma média de 3 gols sofridos e 1 gol feito. Então ele não replicava isso. Ele não tinha essa filosofia, esse lado da Disney, de colocar os jogadores em campo só pra falar que eu consigo. Não, o cara quer vencer, pô. O cara quer vencer. Tem um objetivo maior do que passar uma mensagem como o Diniz quer passar, pô. Quer vencer. Vencer é importante. É isso que faz os jogadores receberem o que eles recebem. É isso que faz você receber 1 milhão, porque você recebe 1 milhão no Vasco. Por quê? Você venceu, pô. Você ganhou uma Libertadores. Não é porque você é o cara da filosofia. Entendeu? Então, aqui um bom ponto, né, família? E aí eu tava vendo alguns amigos, né, páginas do Vasco, destacarem algumas escalações, né? E eu vi essa daqui, ó, do Vasco News, colocando ali a linha de 4, né, com Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano, eu concordo. Também não mexeria em nada aqui, Thiago Mendes e Barros. E aí a linha da frente, Andrés Gomes, Rojas e Nuno. E Spinelli. Esse aqui é o time da página Vasco News. Eu discordo, tá? Eu discordo aqui dessa formação, porque é só mudar as peças e replicar o estilo hoje do Diniz. Eu acho que a mudança ela tem que ser mais profunda do que só trocar o Coutinho pelo Rojas, sabe? E eu gosto mais dessa aqui, né, do Léo, porque ele coloca exatamente aqui o time que eu entendo hoje pro Vasco, família, que é Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Cuiabano. Muita força física aqui pelas laterais. Barros e Thiago Mendes. Hoje o Vasco não tem possibilidade de mudar qualquer coisa aqui, né? Barros e o Thiago Mendes. Hoje a gente pode dizer que não tem uma disputa, né? Olhando para o banco. Então, não tem o que fazer aqui. E assim, eu tô falando não tem o que fazer, não é do lado negativo da coisa, não. Os dois estão jogando bem, tá? Nuno ou Rojas, concordo com ele em segurar o Felipe Coutinho. Gomes, Marino e Spinelli, porque hoje o Spinelli tá melhor fisicamente. Cara, esse é o time aqui do Vasco. É um time que tem intensidade, é um time que vai poder ser equilibrado no sentido de, o jogo não tá ao nosso favor, tecnicamente a gente tá errando, o adversário tá melhor naquele momento, vamos aqui, ó, baixar as linhas, segurar, passar por esse mau momento, só que a gente vai ter a opção de contra-atacar, né? De preencher os espaços com velocidade, ter força física, mas ter qualidade para sair em velocidade, com a qualidade do Nuno, o lançamento do Thiago Mendes, e atacar com o Cuiabano, com o PH, se defender melhor. E sim, tem momentos que a gente vai utilizar do estilo do Diniz de marcar linha alta, de trabalhar a bola, porque esses jogadores sabem trabalhar, sabem jogar dessa forma. Andrés Gomes, Marino mostra recurso, o próprio Nuno e o Rojas. Então assim, família, cara, eu acho que o Vasco tem sim totais condições de ter um ano muito tranquilo no Campeonato Brasileiro, aplicando esse time aqui, essa ideia, fazendo esse ajuste.
trocando um pouco a questão técnica de posse de bola e sendo um time mais vertical, de atacar espaço, vai marcar pressão, tem intensidade para isso, vai sentir o momento, vai baixar as linhas e buscar os contra-ataques, sabe? Tem essas variações para fazer. A diretoria trabalhou nesse sentido para entregar isso pro Fernando Diniz. Agora, se o cara está usando um tapa-olho e só enxerga o modelo dele, é o que a gente vem falando aqui. O Vasco vai precisar de um novo treinador. Um treinador para fazer o feijão com arroz e buscar os resultados. É isso, família. É isso que eu penso. Gostaria de trocar essa ideia aí com vocês, vendo aqui os comentários, beleza?